No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia, saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini. Hoje é sexta-feira, 12 de julho de 2019. No Jornal da CUT de hoje, reforma da Previdência passa na votação no primeiro turno na Câmara. O presidente da CUT, Wagner Freitas, reforça que a luta continua e agora é no Senado. CUT centrais, movimentos sociais fazem mobilização em conjunto com a UNE, hoje em Brasília. E ainda, especialistas afirmam que o Brasil vai ser exemplo de desigualdade com a reforma da Previdência. Confira agora, no Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. De Brasília, onde acompanhou a votação da reforma da Previdência, o presidente da CUT, Wagner Freitas, disse que a luta agora é no Senado e que os 81 senadores vão ser pressionados a dizer não ao texto da reforma da Previdência. E a classe trabalhadora vai lutar até o fim para impedir. A Câmara aprovou na noite da quarta-feira, em primeiro turno, o texto principal da proposta de reforma por 379 votos a favor e 131 contra. Eram necessários pelo menos 308 votos. O texto agora segue para o segundo turno da votação, segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Essa votação do segundo turno deve acontecer ainda nesta sexta-feira. Para Wagner Freitas, a CUT, o movimento sindical, tem a obrigação histórica de denunciar à sociedade em que circunstâncias foi aprovada a reforma da Previdência proposta por Bolsonaro, que acaba com a aposentadoria, destrói direitos dos trabalhadores e tem como único objetivo beneficiar o poder econômico em prejuízo da maioria dos brasileiros, principalmente os mais pobres. Wagner afirma que a aprovação da reforma está custando caro aos brasileiros. Ele disse que Bolsonaro jogou pesado e com muito dinheiro dos cofres públicos para garantir os votos favoráveis. Somente em julho e às vésperas da votação, o governo liberou mais de 2,5 bilhões de reais em emendas parlamentares distribuídas cirurgicamente para beneficiar os deputados aliados, segundo uma apuração da ONG Contas Abertas e segundo dados oficiais. Bolsonaro também gastou 40 milhões de reais em propaganda enganosa e maciça, veiculada nos horários nobres de rádio e televisão, para convencer a população de que essa proposta é necessária para promover justiça social, ampliar a capacidade de investimento e gerar empregos. Cada deputado desse está recebendo em emendas milhões para votar essa proposta de reforma. As pessoas não têm acesso às galerias para poder se pronunciar. Isso não é uma casa da democracia, pelo contrário, né? E esses deputados que estão aqui, nós temos que não eleger mais, porque eles são representantes dos trabalhadores e não nossos. Wagner lembra que o mesmo aconteceu com a aprovação da reforma trabalhista em novembro de 2017, quando o Temer fez a mesma coisa ao distribuir verbas e mentir que a mudança da CLT levaria ao crescimento econômico e à geração de empregos. 2 anos depois, hoje, o Brasil tem 13 milhões de desempregados, mais de 26 milhões de desalentados e o aumento da informalidade, da precarização do emprego e ainda a redução de renda, segundo dados do IBGE. O presidente da CUT prevê que o mesmo vai acontecer com a reforma da Previdência e, por isso, convoca todo brasileiro a marcar o nome de cada um dos deputados e deputadas que votaram a favor dessa reforma, denunciá-los nas redes sociais, nas bases eleitorais deles, como traidores da classe trabalhadora, e nunca mais votar neles. A relação completa de quem votou a favor e contra a reforma da Previdência você tem no portal da CUT, cut.org.br. Ainda segundo Wagner, é dever histórico seguir na luta. A CUT e as demais centrais sindicais, com o apoio das frentes Brasil Popular e Povo Sem Medo, fizeram 2 greves gerais com quase 100 milhões de trabalhadores, além de manifestações gigantescas e diversas formas de enfrentamento para barrar a reforma da Previdência. Mobilização. A CUT e as demais centrais sindicais fazem um ato nacional nesta sexta-feira em Brasília, em conjunto com a UNE, União Nacional dos Estudantes. A manifestação é parte da agenda de luta em defesa da aposentadoria, de uma educação pública de qualidade e por empregos. A concentração foi programada para as 10 horas da manhã no Museu Nacional e logo depois os manifestantes devem seguir em passeata pela esplanada dos ministérios. Segundo Wagner Freitas, presidente da CUT, a batalha ainda não terminou e vai ser estudante junto com o trabalhador lutando pelos direitos da juventude e da classe trabalhadora. Wagner diz ainda que a proposta de Bolsonaro ganhou no primeiro turno da Câmara com a ajuda de parlamentares que só votaram pelos interesses pessoais, mas ainda há a segunda votação e o Senado para reverter essa batalha.
Além dos 12 mil estudantes da Uni, outros estudantes do Distrito Federal vão se somar ao ato nacional. A mobilização também vai contar com a participação dos trabalhadores da educação e de outras categorias profissionais da região Centro-Oeste, estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, além do povo brasiliense, que é contrário à proposta. Segundo o presidente da CUT Brasília, Rodrigo Brito, a expectativa é de que vai ser uma boa mobilização e vai ter a participação muito grande dos estudantes que foram participar do Congresso da Uni, que está acontecendo em Brasília, e também dos que são já da capital federal em prol da pauta prioritária em defesa da educação e da aposentadoria. Em todas as regiões do país, também acontecerão mobilizações contra a reforma da Previdência em defesa da educação e por geração de empregos. Nas capitais do Ceará, do Pará, da Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Sergipe. Em São Paulo, um ato foi realizado na quarta-feira na Avenida Paulista, no vão livre do MASP. Opinião sobre a reforma da Previdência. O economista francês Thomas Piketty disse que o Brasil discute uma reforma da Previdência que tende a aumentar desigualdades, elaborou sua propaganda faça referência ao combate de privilégios. Piketty é um dos mais respeitados em todo o mundo em seu campo de pesquisas. Ele elaborou um artigo em coautoria com os economistas Mark Morgan e Amory Getting, além do professor e pesquisador Pedro Paulo Zaluti Bastos, que é da Unicamp, a Universidade de Campinas. Esse artigo sobre a reforma da Previdência foi publicado no jornal Valor Econômico. Esses pesquisadores demonstraram que o aumento da idade mínima para a aposentadoria, associada à precarização cada vez maior no mercado de trabalho, deverá deixar milhões de brasileiros sem acesso à Previdência. Eles dizem que, na prática, milhões não chegariam a se aposentar ou, com sorte, seriam transferidos para a assistência social, mas suas contribuições não seriam nem devolvidas. Como são trabalhadores em empregos precários, aumentar o tempo de contribuição não significa combater privilégios, mas aumentar a desigualdade. Significa retirar recursos de muitos trabalhadores pobres e vulneráveis que não vão conseguir se aposentar. A ex-presidente Dilma Rousseff, deposta pelo golpe em 2016, comentou o artigo em sua conta no Twitter. Ela diz que o texto serve para mostrar que o Brasil vai ser exemplo mundial de como aniquilar um sistema solidário de previdência e aumentar a desigualdade. Jornal da CUT. O Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição. Não esqueça de acessar as nossas redes sociais e o nosso portal. Portal www.cut.org.br. Nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no Twitter. Você procura por CUT Brasil. Curta e compartilhe nossas publicações. A gente se fala na próxima edição. Até lá!